Vamos esperar aqui nosso Jorge Lima, um advogado especialista em direito trabalhista, tá? O assunto hoje é esse, para que possa nos ajudar nossos temas de relação trabalhista. Jorge Lima entrou aqui agora. Estamos aguardando aqui, tá entrando aqui, doutor Jorge. Pronto. Olá, doutor Jorge. Tentando aqui ajeitar ainda aqui. Isso, vamos ajeitar, enquanto a gente aguarda as pessoas entrando aqui, não é? Para nos ajudar aqui nessa conversa aqui, que eu acho que vai ser muito, muito útil aqui para nós dentistas, né? Com sua ajuda aqui. Pois não. Tudo bem? Comemorando hoje, nós esquecemos, né? Quando marcamos a live, esquecemos que era feriado, mas no feriado em quarentena não tem muito, nem muito, não incomoda muito, né? Marcelo, uma das consequências, dizer boa noite a você primeiro, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ótimo. Dizer boa noite, cumprimentá-lo, né? Primeiro, assim, na representação desse segmento importante da sociedade baiana, né? Da odontologia, parabenizá-lo pelo trabalho. Eu tive a curiosidade de pesquisar alguns vídeos, ver a sua preocupação com o que nós estamos vivendo. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder ajudar. Eu venho aqui humildemente tentar prestar um serviço à coletividade, já que é um dos desígnios, digamos, constitucionais da advocacia, é informar também a sociedade, entendeu? O serviço da advocacia constitucional, um dos serviços constitucionais que a gente presta, é exatamente ajudar a esclarecer a população, a sociedade em geral e nos seus segmentos também, a compreender a dinâmica do que a gente está vivendo aí hoje. É nosso papel, junto com vocês, com a entidade histórica, uma entidade que eu tenho muito respeito, e gostaria de pedir sua permissão para dizer que grande parte do respeito que eu tenho para a odontologia vem de uma profissional. Você permite. Jamile Costa. Jamile Chauí Costa. Jamile Chauí Costa. Sim. Ela permite, assim, é coisa íntima, né? Claro. Coração, mas ela é muito importante na minha família porque ela é uma espécie de mãe para todos nós. Ela é minha concunhada, entendeu? É casada com meu cunhado. E sempre foi extremamente solidária. Eu não podia participar de qualquer evento ligado à odontologia sem fazer essa espécie de reconhecimento para mostrar minha gratidão por todos os momentos em que ela sempre esteve à disposição da nossa família para ajudar. Sempre um coração enorme, uma seriedade, uma honestidade que serve de inspiração à nossa família. Eu acho que ela é um modelo de profissional, entendeu? Com seu compromisso, trabalha também na vigilância sanitária, então ela tem uma referência de profissional para a sua profissão, e é nela que eu enxergo todo profissional da odontologia. Bom, que bom. Então ela recebe o nosso abraço também aí, em comemoração ao dia do nosso patrono, Tiradentes, né? Hoje é feriado por conta do nosso patrono, Tiradentes. Que, aliás, foi enforcado por brigar na época, o que seria ali o dava andamento à independência do Brasil, mas por uma questão de impostos aí, que era 1/5, não é? Que é menos do que muitas alíquotas de imposto de renda, que 1/5, 20%. Hoje, muita gente paga 27,5% de imposto de renda e ninguém está fazendo nenhum movimento tipo a Inconfidência Mineira, e talvez até deveríamos. Mas, doutor, é um prazer, para quem está entrando agora aí, doutor Jorge Lima, especialista em direito trabalhista, recebeu nosso convite aqui para batermos um papo em relação a essas novas, a nova legislação e o que pode ser feito em relação aos vários aspectos, né? Nós temos 2 aspectos aí que precisam ser considerados, doutor, que é o dentista, que tem o seu consultório, tem os seus funcionários no seu consultório, tem sua clínica, alguns deles têm vários profissionais, o que fazer nesse momento, né? E tem aqueles dentistas que vão perguntar também, possivelmente, já estou adiantando, que é aquele que é o funcionário de uma outra clínica, de uma franquia, e pode aparecer também perguntas em relação aos profissionais que estão no serviço público. São concursados ou são contratados com contratos, às vezes, precarizados. Então, eu gostaria que o senhor começasse, assim, do básico para a gente, porque não é comum, né, no nosso entendimento, esse tipo de legislação. Então,
Por favor, a fala é toda sua. Eu queria, dando seguimento, né, mais uma vez pedindo permissão, porque eu não posso também deixar de agradecer o convite que foi feito por você, Marcelo, através do nosso colega, né, nosso presidente, inclusive, da subseção de Camaçari, ex-presidente, Ney Cassim, um grande colega, uma referência. Agradecer o contato da nossa competente Fernanda, jornalista de vocês. E com relação às MPs em si, eu tenho uma visão, Marcelo, muito particular, entendeu? Eu tenho ouvido muita coisa, eu faço um catálogo de lives por dia. Hoje eu divulguei 14 lives só em torno desse tema, na área jurídica de todo o país, né? Como catando, digamos assim, informações. E tem algumas opiniões que são muito particulares. Eu acho que o mundo, a partir de 2016, entendeu? Com aquele impeachment, independentemente de questões ideológicas, porque por respeito a todas as opiniões, não cabe discutir isso aqui, mas o fato é que a partir daquele processo do impeachment, nós tivemos uma desconstrução de um pacto social no Brasil, que é a Constituição Federal da República. É que a Constituição Federal, muito mais do que o mero livrinho, ela representa um pacto político. As pessoas do país, tanto jurídicas quanto instituições e entidades, se reuniram através do Congresso e estabeleceram um pacto político. Esse pacto estabelece premissas essenciais, pilares, que não podem ser mexidos. E essa preocupação, Marcelo, nasce exatamente pensando no momento de crise, no momento de instabilidade. Quando está tudo estável, sequer o direito é necessário, né, como se diz. Se tudo fosse certinho, rodasse certinho, ocorresse sem problemas, as pessoas se respeitassem, não houvesse agressões ilícitos, não precisaria do direito. Então, a Constituição Federal é bem assim. Quando houve um desrespeito inicial, como eu falei em 2016, à regra constitucional, a partir dali, e depois, com a reforma trabalhista de 2017, um processo extremamente assodado, apressado, que não acabou não resolvendo nada do que propunha, não resolveu a crise de empregabilidade no país, jogou grande parte dos trabalhadores na informalidade e, para piorar, estragou a relação que existia, digamos assim, através de sindicatos de classe e sindicatos econômicos, sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empregadores. Isso dificultou muito o diálogo, inclusive a nível congressual. O que nós estamos enxergando hoje no Congresso, essa insegurança através de MPs que são editadas em um dia, derrogadas no dia seguinte, e já sai uma nova MP, que é seguidamente questionada e vai para o Supremo, como aconteceu nessa segunda-feira, na semana passada, como aconteceu o julgamento, extremamente controverso. Essa insegurança que a sociedade está vivendo precisa ser superada. Eu não estou aqui propondo qualquer espécie de caça às bruxas. Nós temos o prato para o almoço hoje. Uma situação de pandemia em que o Brasil precisa se unir. O Brasil precisa superar as suas diferenças de várias naturezas para compreender que, nesse momento, nós precisamos enfrentar a pandemia. Eu vi um vídeo seu agora há pouco que te elogio pela preocupação em firmar o ponto central, o isolamento em casa, ficar em casa, deixar as pessoas em casa e ajudar que a ciência faça a sua parte. No mais, aproveitando espaços como esse, precisamos amadurecer a relação social. Entidades como Proba e outros precisam entrar em campo para fazer uma espécie de pacto geral, para que essas MPs, que são o que nós temos, possam valer no que podem ser aproveitadas. Por exemplo, a 936, que é a última, digamos assim, a interferir nas questões de relação de trabalho, ela tem alguns aspectos que eu reconheço como interessantes. Porque, na minha opinião, foi a primeira MP de todas que, pelo menos de maneira, digamos assim, um tanto quanto rudimentar, mas promoveu uma divisão do bolo do prejuízo. Ninguém pode achar, Marcelo, que numa situação dessa, alguém vai sair sem prejuízo. O país está perdendo. E quanto mais nos unirmos, quanto mais estabelecermos parâmetros, premissas básicas para a construção de uma realidade nacional palatável, minimamente palatável, a gente vai diminuir esse prejuízo para toda a sociedade. Em particular, dos dentistas, então, que são profissionais, como você falou, de um perfil extremamente curioso.
né? Porque eles muitas vezes trabalham, às vezes, como empregados e ao mesmo tempo como empregadores, a depender do turno, a depender do momento. Então, eu estou aqui para tentar ajudar na compreensão desses detalhes da MP, principalmente da MP 936, né, que foi, como eu falei, a que tentou consertar. A primeira 927 foi extremamente assodada e tão criticada que morreu menos de 24 horas depois. Então, nós temos hoje como parâmetro essencial a 936, mas eu estou aqui para ajudar em demais discussões que eu possa colaborar também. Muito obrigado. Pois não, Fernanda está aí também. Nós temos também a Fernanda, que é a doutora Fernanda, que é advogada do CROBA também, que está ajudando a fazer um apanhado aí também das perguntas e depois nós vamos fazendo esse resumo e colocando de volta, porque eu sei que é difícil ao mesmo tempo ler ali o que está escrito e respondendo, né? Mas doutor, dessas últimas MPs, né, especificamente, fale um pouco sobre elas, quais que podem nos ajudar em relação a aliviar o caixa, por exemplo, do profissional que é gestor de um consultório. Bom, a MP permite suspensão contratual, né? É possível, se houver paralisação completa, o contrato pode ser suspenso e aí o trabalhador passa a receber parte dos seus vencimentos, entendeu? Através do seguro-desemprego. Que aí é que tem um detalhe interessante, né, Marcelo? Uma coisa, lamentavelmente, não cabe aqui ficar, como eu falei, caçando buchas, mas o fato é que o governo atrasou um pouco, atrasou bastante, né, digamos assim, atrasou bastante a adoção de iniciativas negociadas. O Congresso podia ser o palco para termos soluções negociadas diante dessa crise. Mas, lamentavelmente, não aconteceu. A situação, a relação institucional no Brasil, principalmente entre os três poderes, está muito tensa, todo mundo está vendo. E como a MP colocou várias situações, a mais útil que eu acho delas é aquela que aponta um pouquinho para aquele chamado Rei Salomão, a história da decisão salomônica, né? Daquelas duas mães que disputavam um filho, e ele, para descobrir qual das duas era de fato a mãe, determinou que cortasse a criança pela metade e desse a metade a cada uma. A que era a mãe verdadeira virou e disse: não corte, não, entregue a ela. É uma história interessante porque mostrou de fato quem era a mãe. A mãe era exatamente a que não queria que cortasse o garoto. A que não era, pouco ligou e perdeu a criança que foi entregue à mãe verdadeira. Uma lição de muita sapiência, muita inteligência, que vale muito para agora. Por que eu digo isso? Porque, ora, nós estamos num momento em que os sindicatos estão premidos pela reforma trabalhista. A tática, sem aqui, mais uma vez, dizer qualquer perseguição, é de destruição do ramo sindical, pelo menos para os trabalhadores. Os empregadores estão sofrendo consequências disso. E isso está dificultando muito a adoção, inclusive, de acordos coletivos de trabalho. Mas, para fazer a suspensão contratual, a MP 936 fez uma previsão, um tanto quanto inusitada, de que o empregador basta celebrar um acordo individual com o trabalhador e depois mandar entregar, comunicar ao sindicato que isso aconteceu. Foi exatamente o mérito que foi discutido no STF, e após uma acirrada discussão, disse que poderia ser assim. Bom, o STF discutiu somente em sede cautelar, como se diz, em sede provisória. Não é definitivo aquilo. Ainda vai ter a decisão ainda na ação de fundo. Mas, de qualquer forma, como eu falei, é o que temos para o almoço. Nesse momento, o que está valendo no panorama jurídico nacional é isso. O empregador pode simplesmente suspender o contrato, como pode reduzir a jornada de trabalho e reduzir também, proporcionalmente, reduzir a carga horária do trabalhador. Carga horária e remuneração, proporcionalmente. Então, esse é o principal aspecto da MP, na minha opinião. Porque o que acontece? O trabalhador vai perder um pouco, porque ele vai passar a ser remunerado com os parâmetros do seguro-desemprego. Ou seja, no seguro-desemprego, ninguém recebe exatamente o que ganhava quando trabalhava. Então, aí já representa uma redução. Para o empregador, vale a pena, porque, de certa forma, se ele suspender, digamos assim, os contratos, todos os trabalhadores ficassem em atividade, ele ainda vai ter que pagar cerca de 30% da sua folha salarial. Mas, de qualquer forma, é um alívio importante. É um alívio importante nesse momento que, em tese, as obrigações, em tese, ficariam íntegras. Ele teria que pagar a sua folha completa com encargos. Então, eu acho que aí há um balanceamento. O trabalhador perde, o empregador perde e o Estado entra com o seu recurso, né?
Aí muitos discutem, inclusive, que esse recurso é do FAT, que já pertenceria ao trabalhador. Na minha modesta opinião, todos os recursos estatais pertencem aos trabalhadores, à sociedade. Não é isso? Então, usar desse recurso num momento tão grave, para manter a estabilidade econômica, para evitar que aconteça o pior de tudo, que é a empresa fechar. Isso é claro que os trabalhadores não querem, qualquer pessoa responsável não vai querer. Então, eu acho que essa iniciativa do governo merece reconhecimento e ultimação. Tanto assim que eu, que sou advogado da área sindical, tenho orientado os sindicatos em que trabalho a aceitar esses acordos, claro, verificando a possibilidade de fazer um acordo coletivo, amparando, de logo sinalizando para a empresa que aspectos que desrespeitem direitos já constituídos do trabalhador não serão de forma nenhuma aceitos, entendeu? Estabelecendo um ambiente negocial com as empresas, porque eu não tenho dúvida, Marcelo, de que nós estamos ainda no início de um problema. E aí eu me valho aqui, porque eu tenho procurado muito ouvir, né? Eu respeito a ciência, respeito muito, e tenho que ouvir quem de direito. Eu tenho ouvido o pessoal do LACEN, tenho ouvido o pessoal do Instituto Couto Maia falando, muitos cientistas pelo mundo, e a preocupação é grande com, digamos assim, o acirramento dessa doença ainda aqui no Brasil. Nós temos uma grande preocupação. É um país, obviamente, com um grande número de pobres, pessoas muito mal instaladas, que vivem muito mal. E essa situação toda de problemas sanitários, digamos assim, de muitas pessoas em espaços pequenos, obviamente, pode agravar o problema. Então, eu acho que a gente tem que, nesse momento, assim, resumindo para você, tentar fazer algo que valorize o encontro de ideias, de vontades, para que a gente trabalhe junto nos momentos mais graves que virão. Fazendo valer solidariedade, união e mostrando às autoridades que a sociedade consegue construir as suas soluções. Eu acho que nesse momento a grande preocupação de um profissional que tem uma clínica, e muitos deles, ou um consultório individualizado, muitos deles possuem um atendente de consultório, uma equipe, uma recepcionista que trabalha há anos, não é? E minimizar, eu acho que passa pela cabeça de todo mundo sobreviver, conseguir atravessar essa grande onda que está vindo aí de uma maneira satisfatória, não causando muito problema, inclusive, para essa equipe profissional que trabalha com a gente, né? Ninguém quer punir financeiramente as pessoas, mas tem uma necessidade enquanto negócio, e hoje eu estou fazendo aqui um papel, desculpa o trocadilho, porque eu sou advogado, mas estou fazendo o papel do advogado do diabo, hoje aqui. Eu tenho que fazer as perguntas em relação à maneira que nós temos que sobreviver, como atravessar essa onda, né, da pandemia, de uma maneira que dentro de um equilíbrio, né? O que o senhor aconselharia de um consultório que tem uma equipe, por exemplo, um recepcionista e um ASB, que faça um acordo, que deixe de pagar agora, porque muita preocupação também é se lá na frente, né, esse acordo que parece benéfico hoje não vai sair mais caro, né? É uma preocupação grande dos profissionais. O que o senhor aconselha? Eu aconselho que façam acordos, a depender da quantidade de trabalhadores, é claro, o melhor caminho é um acordo coletivo com o sindicato, entendeu? É o que dá mais estabilidade, porque nós vivemos hoje o chamado império do negociado sobre legislado. Se é feito um acordo coletivo de trabalho responsável, sério, bem negociado, ele não vai ser passível no futuro, salvo raríssimas hipóteses de fraude, claro, que não vão acontecer. A gente está partindo aqui do princípio universal, né, da psicologia, que é a boa-fé. Né? O profissional de boa-fé que vai procurar amparar seus trabalhadores através de um acordo com o sindicato de classe e colocando naquele instrumento todos os parâmetros e tal. Eu tenho feito, inclusive, acordos com equipes pequenas de empresas, entendeu? De 2, 3 pessoas, acordos coletivos, inclusive deixando um gatilho para o acirramento da situação que está vivendo o país, inclusive para a criação de novas normas. É preciso deixar um ambiente bem flexível para permitir que o profissional da odontologia, o dono do negócio, que é um gestor, né? Que muitas vezes ele é o próprio gestor do negócio, tem espaço para permanecer na atividade depois, né? E preservar os empregos daquelas pessoas que colaboram, que trabalham para ele. Então, essa flexibilidade que eu falei nasce das partes, totalmente. Nós temos um país, na verdade, Marcelo, que a gente constrói muitas
digamos assim, muitas histórias e muitas, digamos assim, muitos conceitos que às vezes são equivocados. Observe como você se referiu ao advogado-diabo, que é uma figura positiva, você sabia? Só para onde mostrar, o advogado-diabo, na verdade, é uma figura do direito canônico, equivale ao chamado promotor. No processo de canonização, o Papa nomeia 2 padres. Um deles é chamado advogado-diabo, porque vai acusar, vai dizer o quê? Fulano não fez esse milagre. Né? E o advogado de Deus, que é o advogado bonzinho, aquele que defende, né? Ele vai lá dizer, não, mas fez sim. Então, os dois trabalham dentro de um processo canônico para mostrar que vai alcançar, digamos assim, a verdade dos fatos. E dar à igreja, que vai decidir, né, a Santa Sé, a tranquilidade de resolver, num ambiente confiável, se aquela pessoa merece ou não reconhecimento como santa. Desculpa até sair um pouco do assunto, mas eu falo disso para mostrar como a gente cria, por exemplo, até um filme que teve aqui, um filme americano, muito bom, por sinal, um filme de ação, que um advogado era chamado de advogado-diabo, porque o dono do escritório encarnava o próprio demo, como se diz. E isso virou uma espécie de mística. Né? Mas é só para emoldurar que essas figuras, na verdade, dificultam a compreensão, às vezes, de Instituto do Direito. Né? MP, constitucionalidade, sindicato, tudo fica vítima do preconceito, da mistificação. É preciso que a gente quebre isso, que a gente tenha bons exemplos, que a gente tenha boa fé. O vírus talvez nos ensine agora, Marcelo, com tantas dificuldades, a valorizarmos as coisas de maneira diferente, inclusive esse ambiente negocial. É preciso que os sindicatos também compreendam a situação. A gente tem orientado muito, nós temos um corpo jurídico sindical na Bahia, que é preciso reconhecer, entendeu? O seu valor, a sua dignidade. Nós temos uma relação negocial na Bahia, do que tanto fala. Então, a gente tem condições de peitar isso aí, inclusive no ambiente da odontologia. Então, eu acho que o meio mais seguro para se prevenir de eventuais embaraços futuros, inclusive na própria justiça e questionamentos, é um acordo coletivo de trabalho. Entendeu? Fazer um acordo coletivo de trabalho. Estou com uma pergunta aqui, que é a partir de qual data os contratos podem ser suspensos através dessa MP? Tá difícil aqui, parece que o som deu um probleminha. Você está me ouvindo? Estou. Quer que eu repita? A partir de qual data os contratos podem ser suspensos através da medida provisória? Quando os profissionais podem começar a realizar a suspensão contratual? Já está sendo possível? Desculpa, não. Já está sendo possível os profissionais começarem a realizar a suspensão contratual? Sim. Já está. E a partir de qual data pode ser a suspensão? A partir de agora, né? Em tese, porque não foi suspensa ainda, pode ser suspensa agora. O negócio com efeito retroativo não deve ser feito, não oriento que faça. Mas, de qualquer sorte, já existia ambiente para a suspensão a partir da edição da própria MP. Né? Como a MP é medida emergencial, ela entra em vigor a partir da sua publicação. Então, a partir da publicação da MP 936, já se tornou possível fazer a suspensão contratual. Houve depois uma liminar do ministro Lewandowski, mas essa liminar já caiu, inclusive, entendeu? Para dispensar a obrigatoriedade de negociação com os sindicatos nos processos individuais, entendeu? Pode fazer processo individual e entregar no sindicato. Mas, como eu volto a dizer, no ambiente de insegurança, porque a matéria de fundo não foi discutida. A orientação para ter segurança seria procurar o acordo coletivo de trabalho com os sindicatos. Mas Alguém pode questão... até perguntar... Sim. Alguém pode até perguntar, mas, Jorge, como é que vai fazer isso? Os sindicatos estão também fechados, estão com dificuldades, tudo isso. Manda por e-mail do sindicato, né? Todos os sindicatos têm e-mail. Você manda um e-mail para o sindicato dizendo da pretensão de celebrar acordo. Eu tenho feito acordos à distância. Nós estamos com muita criatividade. A Advocacia da Bahia também está criando soluções para isso, entendeu? Com legitimação através de mensagens eletrônicas, certificação digital. Tem várias situações que a gente está fazendo para fazer valer, porque esse momento é emergencial, como eu disse. Pode prosseguir, Marcelo. Essa questão do sindicato, né? Porque ficou meio na dúvida, e na televisão mesmo voltou. É preciso que esse acordo seja homologado no sindicato? Não, a MP não prevê homologação. Né? A MP prevê que eles sejam informados ao sindicato.
A MP prevê isso. Para as 10 dias serem informados os sindicatos. A liminar dizia, a liminar ficou tanto quanto complexa, entendeu? Porque ela teve uma decisão, depois teve outra decisão em embargos declaratórios, mas para tentar clarear o nosso raciocínio, entendeu? Nesse momento, as liminares caíram do ministro Lewandowski, e o que está valendo, entendeu? É de fato a MP 936 com a sua redação original. Certo. Tem uma pergunta aqui interessante também, aqui. Posso antecipar férias de gestante? Por exemplo, eu tenho um funcionário que é gestante. Pode ser antecipada essas férias, mesmo sendo gestante? Olha, eu não vejo qualquer problema em antecipar férias da gestante. Nenhum. No ambiente atual, inclusive, nós temos, com vários acordos coletivos prevendo antecipação de férias. Em si, a gente sabe, Marcel, e eu preciso dizer aqui que o processo de férias é um tanto quanto complicado, porque ele pressupõe gozo, né? Como se diz, lazer, ele pressupõe que a pessoa possa pegar os filhos e passear, e é óbvio que nesse momento isso não está sendo possível. Mas também não está sendo possível por conta de um empregador, então fica esse ato, na verdade. Negociado, como eu falei, eu não vejo qualquer problema em se fazer esse tipo de férias, entendeu? Até para preservar, porque no fim de tudo, pare para pensar, no ambiente da odontologia, onde se lida tanto com secreções, com saliva e tudo isso, né? No ambiente em si, que ficam muitas gotículas, digamos assim, o ideal é afastar essas pessoas do trabalho. Se tivermos uma forma de encontrar, de fazer um acordo, como eu falei, que possa preservar os interesses de todos, é melhor ainda. Ok. Tem também outra interessante aqui também. De algum modo, essas medidas provisórias podem viabilizar que o gestor municipal demita profissionais contratados da área da odontologia, para PSF, CEL, alegando que a crise da pandemia, mesmo com um contrato assinado por tempo determinado, por exemplo, tem muita gente que tem contrato que não é concursado, que tem um contrato, às vezes, precário. Você acha que isso vai viabilizar que o gestor, pode viabilizar que o gestor faça isso? As MPs podem viabilizar isso? Na prática, nós estamos vendo que muitas prefeituras do interior estão demitindo os profissionais que tinham um contrato precarizado, né, que não são concursados. Você acha que essas MPs facilitam também que essas prefeituras utilizem esses instrumentos para essa demissão? A depender do vínculo, sim, né? Da natureza do vínculo, né? Tem que ver qual é a natureza do vínculo, porque aplicando a 936, todo e qualquer ente pode se usar dela, né? Tendo uma relação seletista para poder exatamente evitar o mal maior que é a despedida. Eu acho que esse grande compromisso que se faz a nível nacional, porque, como eu falei, não houve a devida negociação, mas a sociedade tem que consertar isso. E o gestor público tem que pensar mais ainda nisso, entendeu? Ele tem ainda mais obrigação, porque o compromisso do setor público é maior, óbvio. Né? As próprias razões de ser do setor público. Até porque eu preciso dizer aqui, entendeu, que a gente vai ter que rediscutir o papel do serviço público nesse país. Uma pandemia como essa mostra o quanto é importante o serviço público no país, né? Não só na área de saúde, na área de atendimento em geral, estruturação do próprio atendimento da população em vários segmentos. Né? Nessa hora, quem segura a onda é o serviço público. E aqui a gente precisa fazer um reconhecimento. Aí eu lembrei do advogado do diabo, no caso que o senhor deu o exemplo do professor, mas esse está com salário perfeitamente garantido. Né? Esse cara ele é advogado dos anjos, porque está tranquilamente agradecendo que fez um concurso lá atrás. Né? Eu não gosto muito de fazer essa alusão, entendeu? Porque é aquela velha história. Eu aprendi com o doutor Ivan Pugliese e a doutora Isa Simões, a que eu sempre cito quando falo sobre direito de trabalho, dois ex-superintendentes geral do trabalho aqui na Bahia. Eu aprendi muito com eles. E a gente aprendeu, no início das minhas negociações coletivas, ainda quando eu era juvenil, de que quando um problema é colocado na mesa, ele vira um problema de todos. E se a gente não esquecer um pouquinho as vantagens e as desvantagens de cada agente na mesa, por exemplo, se eu entrar na mesa chamando o empresário, entendeu, de explorador, entendeu, de que ele está ali despreocupado porque ele tem a mais-valia, tem todo o dinheiro na mão, eu não vou conseguir negociar. Em que pese cada um tenha seu conceito, a gente precisa abstrair essa ideia. O servidor público, entendeu? Embora tenha em tese todo o salário no final do mês e tal, ele está vivendo hoje grande insegurança também. E sem nos apoiarmos, cada um nos seus problemas, a gente não vai conseguir construir uma solução para esse país. É como eu penso, pelo menos. Entendeu? Mas eu acho que quando o gestor público olha para essa questão, para um esforço contido na MP, ele deve entender
que o papel dele é mais importante, como eu falei, e evitar aquilo que é mais grave, que todo mundo fala, mas a maioria não observa. A gente tem que evitar as despedidas. O cidadão sem salário, nessa situação que está aí, sem amparo qualquer, dentro de casa, obrigado a um confinamento, é você chamar esse país para uma grave crise social, coisa que ninguém quer, eu acho. Com certeza. Mas é um problema que muito nos preocupa, sobretudo aqueles que têm um contrato, os servidores, né? O que tem contrato fragilizado, um contrato precário no interior. A gente está vendo que muitas prefeituras estão demitindo, inclusive. Tem uns que estão utilizando as MPs para diminuir a jornada de trabalho, mas tem outras que já estão demitindo, que o sujeito tinha um contrato precarizado, não era concursado. E a gente vê muito isso. Essa é uma preocupação de muitos colegas, né? Sobretudo esses que estão nas cidades menores no interior, que estão vendo essa preocupação, estão com o cabelo em pé em relação a isso. Doutor, tem uma outra aqui sobre a suspensão no pagamento de multas de FGTS. É verdade? Como assim multas do FGTS? Não entendi, desculpa. Eu não entendi direito. Tá aqui. Já sei o que é. Deve estar havendo uma pequena confusão, né? Deve estar falando da multa de 40%, certamente, porque algumas discutem se a força maior dispensa, né, o pagamento das verbas decisórias e tal, tudo isso. Criou-se uma grande confusão em cima disso. Eu penso, na verdade, eu particularmente, não reconheço nessa hipótese força maior. Primeiro, sobretudo, porque é um risco do empreendimento, entendeu? Que o empregador tem que assumir. Mas como é que eu ia prever que ia ter uma pandemia? O próprio Estado fez, com certa letargia, mas fez uma previsão e estabeleceu meios para equilibrar esse jogo e permitir que você continuasse com a atividade. Então, a despedida radical é a opção do empregador. E sendo a opção do empregador, configura-se o chamado ato ilícito, né? Porque tem muita discussão, inclusive, se um ato potestativo é uma questão técnica, né? Já que o vínculo, já que não há direito em tese à estabilidade, por que seria ilícito ele despedir? Mas o fato é que alguns chamam, inclusive, de acréscimo de 40% da FGTS. Né? Mas na minha opinião, a multa de 40% continua valendo sim. Ela tem que ser paga. Até porque eu preciso dizer, Marcelo, se nós enxergarmos assim, nós permitiremos um efeito às MPs contrários ao que elas propõem. Né? Porque se a MP é declaradamente um meio de tentar manter os empregos e manter a atividade econômica, seria contraditória que ela funcionasse como argumento para permitir, digamos assim, o alívio, né, de obrigações rescisórias. Facilitar obrigações rescisórias no Brasil significa facilitar a despedida, e não o contrário. Entendi. Doutor, fale um pouquinho mais para a gente sobre sobre a redução de jornada de trabalho com o salário no serviço público. Como é que ele tem algumas modalidades, 30%? Fale um pouquinho. 25, 70, se não me engano, e 50%. A gente está discutindo muito isso, inclusive, e pode ser discutido, inclusive, percentuais diferenciados em sede de acordo coletivo. Né? Se for feito um acordo com o sindicato, pode ser negociado um percentual diferenciado, como eu estou dizendo. Na verdade, essa possibilidade de redução proporcional, ela também é uma alternativa. Ela também é uma alternativa para certos segmentos específicos. Né? Se não pudermos, digamos assim, suspender completamente o funcionamento, e aqui eu peço desculpa se isso desagrada alguém, mas para mim, eu que orgulhosamente tenho algumas pessoas na família participando da frente de atendimento dos trabalhadores, meu próprio filho, nesse momento, está numa UPA trabalhando, vai formar agora, para meu orgulho, em medicina, e está, não por ser medicina, mas por estar na frente de serviço e ajudando a população, ele é estagiário, mas eu estou aqui com toda a família muito preocupada, é claro. E a gente quer que as pessoas ajudem, não só ele, mas todas as pessoas, a evitarem o crescimento dessa doença no Brasil. E a única forma que a ciência indica agora, a principal forma é o isolamento. Então, se puder fechar os estabelecimentos e passar por esse sacrifício agora, vai ser muito melhor do que esticar, digamos assim, essa curva de contaminação e durar muito mais. Todos nós sabemos disso. Essa proporção, como você perguntou, ela deve ser negociada com o empregado. É claro, atendendo quem deve organizar o trabalho é o empregador. E eu penso que se através de acordo individual ele faz isso, como eu falei lá no início, ele vai correr o risco de depois, claro, sofrer um corte, né, de sofrer assim, um questionamento judicial. Por isso é que é muito mais seguro estabelecer o acordo coletivo. O acordo coletivo de trabalho é o meio ainda mais seguro
de se estabelecer esse tipo de procedimento, entendeu? Na minha opinião, daria mais segurança ao empregador. Certo. Após a suspensão de contrato por 2 meses, supondo que a situação da pandemia piore, não é? Pode demitir ao final desses 2 meses, caso não tenha como pagar o salário, porque a preocupação é justamente essa, a situação piorar. E aí você suspendeu o salário, e suspendeu o contrato, mas tem que retomar e a situação piorou, vamos supor. Esse é um problema, né? Se suspender sem acordo coletivo, que só pede essas questões, aí vem mais uma grande vantagem que a negociação permite, entendeu, Marcelo? É muito melhor que se faça um acordo coletivo e lá no acordo coletivo se estabeleça uma estabilidade para que a pessoa, obviamente, durante aquele período tenha digamos assim, uma alternativa diante do que ela está fazendo, já que ela está concordando com a suspensão do contrato ou com a redução da sua jornada, com redução de salário, e para receber daqui a 30 dias pelo seguro-desemprego, se por acaso a pessoa escolher isso, ela tem um contrato que é estabilidade. Se fizer um acordo coletivo, eu tenho orientado o quê? O compromisso das partes. Digamos que daqui a 2 meses, no final da suspensão, as partes não consigam, digamos assim, o Brasil não consiga superar a pandemia. As partes se obrigam a sentar de novo e negociar as condições. Inclusive, aí pode ser negociada até a despedida, se não houver outro jeito. Inclusive com parcelamento de rescisão, o que for possível dentro do ambiente negocial, de boa fé, pode ser feito através do acordo coletivo de trabalho. Nas condições da MP, a pessoa não pode logo voltar e simplesmente pegar o trabalhador e despedir, entendeu? Vai ter que respeitar um período estabilitário. Entendi. Vamos ver se o pessoal se aparece alguma pergunta aí embaixo, alguma dúvida. Eu fui puxando algumas aqui, que quem está fazendo o resumo está me transmitindo, mas se aparecer alguma nova dos colegas aí embaixo, para a gente esclarecer também aí. Eles foram resumindo, né? Eu fiquei feliz, particularmente, por 2 coisas, entendeu? Primeiro, pela oportunidade, como eu falei, estou muito feliz porque consegui fazer com que Fernanda não fizesse uma única pergunta. Você conseguir fazer uma exposição e previamente impedir que uma jornalista competente como ela pergunte é complicado, entendeu? Eu estou feliz. Eu acho que parte de minha missão já está cumprida. Eu queria, se você permitir, mandar uns grandes abraços para os colegas que estão passando aí. Eu fico até emocionado de ver alguns colegas que há muito tempo eu não encontrava e que o Coroba me permitiu nessa live. É uma das coisas boas do isolamento, né Marcelo? Não. Se estivesse um evento mais reduzido, talvez os colegas não pudessem, por exemplo, se fosse um evento no auditório de um hospital, ou até do próprio Coroba, se existisse auditório, eu acho que existe, se fosse um evento lá, os colegas advogados não lá estariam, certamente, estariam cuidando de suas coisas, né? Aí o isolamento permite que a gente tenha esse prestígio. Acabou de passar ali um grande amigo meu chamado Ciro, que mora hoje em Tocantins, e apareceu aí agora e fez referência ao meu futebol. É uma grande dificuldade que eu tenho, Marcelo, de me desligar desse imagem de jogador. Viu? A luta é essa. Não, mas eu já conhecia como profissional, que é muito competente, e estou vendo também que é muito querido pelos amigos, né? Obrigado, então, obrigado. Sou mesmo, eu me orgulho disso. Essas vantagens, como você disse, desses encontros aqui, que a gente acaba vendo pessoas que no dia a dia a gente não encontra. Mas, doutor, a gente está muito agradecido pela sua participação aqui. Vai dar quase o nosso tempo aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta para finalizar, mas eu só queria concluir que a gente está fazendo algumas lives pelo Conselho que possam ser úteis para o dentista nesse momento de dificuldade, né? A gente já fez uma lá atrás com o serviço público, amanhã eu tenho uma outra sobre planos de saúde com os rapazes do Grupo Mobiliza, especificamente sobre as questões de plano de saúde, das operadoras, e essa foi muito útil para a gente. Eu peço que as pessoas também encaminhem, né, as dúvidas, as questões para a nossa ouvidoria, tem um canal de ouvidoria, está no nosso site, e nós vamos respondendo à medida possível para os colegas e vamos fazer um apanhado aqui também da discussão. E se ficar alguma questão pendente, que nós tenhamos dúvida também, eu já peço permissão para recorrer. Eu continuo à disposição. O que eu não posso, obviamente, por uma questão ética, entendeu? É mencionar o meu próprio trabalho, assim, digamos, feito em termos de produção, apresentá-lo, nada de forma nenhuma.
a gente está tratando aqui especificamente dos temas em si, de teses, entendeu? Mas eu conto com a disposição de vocês para que surja alguma pergunta genérica, como essas que foram feitas, entendeu? Sem relação a processo específico ou situação concreta, mas baseado em uma compreensão da legislação e das MPs, eu conto com a disposição, com muito orgulho, entendeu? Para mim, do CROBA, entendeu? Para que possa tentar, claro, prestar informações. Eu te digo que eu estou um pouquinho encabulado porque eu não tenho o hábito de fazer lives, entendeu? Para mim é algo novo, entendeu? É a segunda que eu faço, eu estou há mais de um mês confirmado e a gente se acostuma com todo tipo de pressão na advocacia. Agora, ficar segurando o celular como eu estou aqui agora, por exemplo, e o celular vai descarregando, alguém liga, cheio de detalhes tecnológicos. Para mim, o advogado do diabo, na verdade, é quem inventou essa história de transmissão eletrônica, viu, Marcelo? É difícil, rapaz. É difícil. O sertanejo vai cantando e vai tocando e vai tomando uma, a gente não pode fazer isso aqui, mas infelizmente. Mas, doutor, eu quero agradecer muito e agradecer aos colegas que nos prestigiaram aqui em pleno feriado, né, com suas dúvidas. E encaminhe para a ouvidoria, colegas, que nós vamos responder todas as dúvidas que vocês, porventura, continuarem tendo. Né? E saudar o senhor, doutor, agradecer, e saudar os colegas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, neste dia 21 de abril, que é o dia do patrono da odontologia, dia de Tiradentes. Tá? Então, eu também tenho minhas dificuldades aqui de ligar, de acessar, eu estou aprendendo isso também. Eu sou professor, mas eu tenho uma dificuldade incrível aqui com essa tecnologia e estou aprendendo aqui na marra. Vou tentar salvar essa live e amanhã a gente coloca os colegas novamente aí para quem quiser retornar. Então, muito obrigado, doutor Jorge. Um abraço. Eu estou à disposição, como eu falei, entendeu? Se surgir alguma situação que eu possa esclarecer em relação ao que eu falei, e preciso dizer também as críticas, né? Porque nós todos somos humildes e a minha opinião sobre essa matéria tratada como matéria jurídica, produção humana, ela pode ser alvo de acerto, digamos assim. Alguém pode chegar e consertar, não, Jorge, você falou tal coisa, mas não é bem assim, de acordo com o MP. E eu agradeço se alguém caminhar através do CROBA, entendeu? Porque eu tenho certeza que eu também estarei crescendo. Eu tenho um histórico, Marcel, de que eu trabalhei minha vida desde 13, 14 anos no interior e aprendi com certeza que a humildade é essencial em toda e qualquer atividade. Então, ao me colocar à disposição da categoria aqui agora, eu espero fazer o que eu venho fazendo nos últimos 25 anos da advocacia, que é aprender. Aprendendo com colegas, como eu citei, como o Ney Cassim, entendeu? E tantos outros que passaram por aqui, Ana Cláudia Oliveira, diversos amigos que passaram da minha profissão, que me ajudaram a ensinar. E aprendendo também com os trabalhadores, né, e empresários. Porque eles é que sentem na pele os maiores efeitos dessa pandemia. Hoje, claro, a gente fala nos idosos, do ponto de vista, claro, biológico, do ponto de vista de serem vítimas, né, das grávidas, dos diabéticos, né, dos asmáticos, e tantos outros que são vítimas preferenciais do Covid, mas do ponto de vista do processo econômico que decorre do isolamento, trabalhadores e empresários é que podem falar dessa realidade, é que podem falar do enfrentamento. Trabalhadores porque estão enfrentando, quem está trabalhando está enfrentando a perspectiva de contaminação, precisa ver a observação das condições sanitárias, de isolamento, que estão sendo orientadas, graças a Deus, preciso dizer aqui, fazer o reconhecimento da importância da atitude da Prefeitura e do Governo do Estado de atuarem juntos, enxergando e dando uma lição, inclusive, para o Brasil, uma referência para o Brasil. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que eu esqueci, interessante. Em relação a isso, aos grupos de risco, não é? Existe uma legislação, a gente tem muita gente nos procurando, que trabalha no serviço público e está amamentando, ou tem mais de 60 anos. A legislação resguarda esses profissionais? Essas pessoas têm que ficar em casa. Tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa. Se forem forçadas a trabalhar, elas devem se recusar a entrar na justiça. A justiça hoestá hoje bom saber. E ela faz de que maneira ela faz? Ela faz um documento para o gestor, por exemplo, um dentista de uma unidade de saúde que está amamentando, ou tem mais de 60 anos, né? E o gerente da unidade não dispensou, está pedindo para ir trabalhar ainda. Ele faz uma anotação no livro da unidade e registra isso, não é? Não, eu oriento que procure um advogado. Procure um advogado de sua confiança
ou então procure o sindicato de classe para buscar informações. Todos eles estão com atendimento de plantão digital, entendeu? Todo mundo está hoje com atendimento digital. Então, encaminhar para que faça um requerimento correto e preserve os seus direitos. Mas é essencial que essa pessoa não submeta ao risco. Essa doença não é brincadeira, todo mundo está vendo. Então, primeiro a sobrevivência. Primeiro direito a garantir a sobrevivência. E aí entrar na justiça, pedir medida liminar, entendeu? Com a orientação que vai ser passada pelo seu profissional, mas se afastar do trabalho. Não se admite que uma pessoa no grupo de risco entre nessa obrigatoriedade, nessa necessidade de trabalhar. Principalmente se tratando do Estado. Como eu falei aqui, o compromisso do Estado tem que ser maior. Assim como eu também reconheço a importância do serviço público, volto a dizer, né? A figura do Estado, tão questionada, tão criticada, né? Porque a gente fala pouco, né, Marcel, de tudo que o Estado faz diariamente, tem algum prejuízo, se prejudica, uma demora de atendimento, um erro no atendimento, o atraso de um benefício, isso vai parar nas rodas da alta mídia. Mas não se mostra no Brasil tudo que é feito pelo serviço público no dia a dia. Um serviço silencioso, um serviço... A vigilância epidemiológica que ninguém comentava, hoje está todo mundo aí colocando a vigilância epidemiológica no céu, porque sem a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e outros serviços de saúde do SUS, né, estaríamos muito pior do que estamos hoje. E você vê que na conversa de botequim, né, na porta da padaria, tem pessoas que não conhecem nada disso e ficam criticando. Ah, esse serviço daqui é uma porcaria. A Bahia tem um serviço de epidemiologia que é referência mundial. Exatamente. Referência mundial, inclusive com relação ao Covid. Nós tivemos aqui referência mundial com relação ao H1N1, entendeu? Nós temos o LACEN, que é laboratório referência para vários países, vem pessoas de outros países para cá. Mas onde é que você vê isso? Você não vê, infelizmente, o reconhecimento disso. Né? Você vê sempre a crítica. Quando algo dá errado, quando um laudo... É atividade humana, né, Marcel? Como eu falei, em toda e qualquer área de atividade humana, acontecem erros. Mas você pode falar do copo meio cheio e do copo meio vazio, como se diz. O daqui, na minha opinião, no Serviço Público de Epidemiologia, está bastante cheio, entendeu? Mas não é mostrado como tal. Então, grandes profissionais daqui precisam ser mais reconhecidos, porque, inclusive, são heróis, porque digamos assim, com a queda orçamentária decorrente da crise e de certas práticas governamentais, né? Lamentavelmente, caindo o orçamento, essas pessoas estão trabalhando em um regime de risco muito maior do que seria normal e admissível. Falta de equipamento de segurança, ou seja, é uma atitude heróica de fato. De fato, essa atitude é heróica e pouco reconhecida. Eu acho que a sociedade precisa analisar melhor isso. Os profissionais de segurança que estão nas ruas, correndo graves riscos, inclusive de contaminação, mas estão nas ruas para garantir, porque ruas vazias são mais perigosas. Então, esse serviço público também precisa ser mais reconhecido. Então, a gente tem que partir também para enquanto sociedade, entendeu? Ser mais, digamos assim, mais justo com esse serviço. Eu sempre falo isso onde vou, me perdoe que não tem muito a ver com a matéria, mas, de certa forma, como estou falando com o Conselho Regional de Odontologia, em que grande número de profissionais está trabalhando, porque a gente não acha que o dentista é só aquele que nos atende de maneira privada como profissional liberal. Existem vários cirurgiões dentistas por aí trabalhando no atendimento em pronto-socorros, inclusive, no HGE, em vários lugares por aí, com trabalho de odontologia que não é aquele que a gente vê todo dia com o nosso dentista particular. Então, existe grande número de profissionais trabalhando também no serviço público. Então, reconhecer o valor do trabalho desses profissionais também é importante e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Exato. Tá ok, doutor. Muito obrigado. Vamos encerrar nossa live aqui, agradecendo. Tem aí um restinho de feriado aí agradável e um abraço a todos os colegas que estiveram conosco aí hoje. Tá bom? Eu agradeço, muito obrigado e tenho certeza que eu terei o resto de feriado muito melhor por ter participado dessa noite agradável com vocês do Proba, tá bom? Parabéns a todos pelo trabalho. Muito obrigado por ter nos ajudado aqui hoje. Um abraço. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais.